Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Este é o canal do YouTube Nas Pegadas de Paulo de Tarso. E que satisfação e alegria estarmos aqui juntos novamente para podermos compartilhar os nossos estudos das escolas iniciáticas do passado. Então, aqui nós estamos estudando os conceitos de iniciação, os conceitos de espiritualização das outras civilizações do passado. Já estudamos o Egito Antigo, com o Caibalion, os princípios herméticos. Estudamos também, dentro do módulo 1, Egito Antigo, a Tábua Esmeralda. Estudamos a Índia, a China, a Grécia. E nesse ano, no quinto módulo, estamos estudando o Tibete Antigo. Estamos estudando o Bardo do Todol, o livro tibetano dos mortos. Então, sem mais delongas, vamos aqui compartilhar os nossos estudos dessa semana. Só eu preparar aqui, só um instantinho. Estou deixando aqui tudo em ordem. E vamos lá, então. Projeto de estudos iniciáticos às escolas iniciáticas do passado, Tibete Antigo. Sempre gostamos aqui de trazer os nossos objetivos, né, que é estudar os conceitos iniciáticos em grupo. Estamos fazendo isso a cada quinzena, aos domingos à tarde, trazer os conceitos iniciáticos à vivência prática e levar as ações práticas para a sociedade em forma de trabalho através do nosso testemunho. Então, hoje estamos aqui para poder divulgar o encontro que tivemos no dia 29/3, falou um pouquinho sobre as questões das ilustrações, do simbolismo e também dos comentários psicológicos do Dr. Carl Jung, páginas do livro 33 a 61, e toda a nossa agenda aqui que tentaremos cumprir, nos esforçaremos a cumprir esse ano. Então, Bardo Todol é esta versão do livro de Evans Wentz, que nós estamos estudando, e sempre trazemos aqui um, uma, um conceito, uma reflexão, para poder dar aí a introdução nos nossos estudos. E hoje vamos falar sobre alíja-te das paixões da vida, das vaidades, da ignorância e da loucura da distração. Rompe as amarras, só assim acabarás um dia com o mal. Livra-te da cadeia do nascimento e da morte. Isso aqui, então, é Buda falando num dos seus salmos dos primeiros budistas, capítulo 1, verso 61. Entrando aqui no livro, né, nós estamos estudando a parte das ilustrações, e o livro vai trazer aqui essas ilustrações que são ilustrações das divindades pacíficas do primeiro ao sexto dia do bardo. Nós vamos estudar isso mais detalhadamente quando nós entrarmos no estudo propriamente dito do bardo Todol, né, do conceito ali dos primeiros dias. Isso aí também é a Divana Buda, né, ou Vairochana. Então, essa figura aí que está aí no centro, ela vai simbolizar esse Vairochana, né, que seria aí um Buda da compaixão, né, e abraçado com a sua Sakti. Então, a gente vai ouvir muito Sakti, né, que seria essa energia, né, na simbologia, a esposa divina, a mãe aí do espaço infinito, a simbologia do sagrado feminino, né? Então sempre vai estar ali uma representação de uma figura, né, de uma figura ou de uma força do budismo e a sua Sakti, que quer dizer aí essa força feminina. Também vemos aqui dentro das ilustrações a grande mandala das divindades pacíficas.
Então, a gente vê aqui que ele vai trazer aqui as divindades pacíficas, a gente vai estudar sobre o que são as divindades pacíficas, né, o que ela representa dentro do bardo Todol, qual é a simbologia por trás dessa representação. Então, nós vamos estudar com o tempo, porque a gente só está falando um pouquinho da simbologia para poder fazer, acompanhar aí as páginas do livro. E aqui, quando o artista fez isso, vocês podem ver que ele acrescenta, né, nessa simbologia, bem do lado direito e esquerdo, um pouquinho para baixo da metade ali, a gente vai ver duas árvores, né, do lado direito e do lado esquerdo, e essas árvores têm uma representação. De um lado, ele coloca um espelho, né, um espelho sagrado, que vai simbolizar a forma ou o corpo que reflete, quer dizer, é o reflexo do nosso próprio eu, né? E do outro lado, a gente vai ver a representação da concha sagrada. Então, de um lado é a concha sagrada, o espelho sagrado, do outro lado é a concha sagrada, que é a trombeta da vitória, vai simbolizando aí a vitória sobre essa cadeia do ciclo de morte e renascimento, renascimento e morte. Então, o samsara, né, que a gente vai falar um pouco sobre isso depois, que é esse ciclo, né, o samsara. Aqui vai falar sobre samsara na tradição budista, mas a gente via que tinha a palavra um pouquinho mais do sânscrito, né, que era samsara, né, o samsara, que era essa cadeia aí do ciclo de renascimento e morte. Também o livro vai trazer para nós aqui a simbologia, né, a ilustração, aqui os símbolos da mandala, grande mandala das divindades iradas e detentoras do conhecimento. Então, o anterior era as divindades pacíficas e agora são as divindades iradas, né, que têm o conhecimento. E quando a gente estuda isso, a gente vê que elas são as duas faces da mesma divindade, a representação. Uma tem a representação da passividade e outra tem a representação, né, da, é, da braveza, né, estão iradas e são bravas, né, com características meio demoníacas, podemos falar dessa forma, mas tem todo um sistema lógico por trás disso que nós iremos estudar o porquê que ela aparece dessa forma, né? Como forma de trazer medo, de trazer pano, uma forma, né, bem com aquelas características que a gente hoje chamaria, né? Nossa, parece um demônio, etc. Lembrando sempre que essa palavra demônio ela tem outra simbologia, nós já estudamos isso na Grécia Antiga, né, que vem aí de Sócrates, nessa palavra aí do daimon, né, o daimon, esses espíritos geniais, os gênios, né, que acompanhavam Sócrates. E com o cristianismo a gente pegou essa ideia, principalmente dentro das fileiras protestantes e católicas, coloca essa força demoníaca, né, do demônio, das coisas que são ao contrário das forças aí de Deus. E também tem a parte dos juízes. Nós estamos pegando esses tópicos, né, as divindades pacíficas, iradas e o juízo, porque ela vai fazer parte do conceito dos bardos que iremos estudar, né? Cada bardo, né, ou bardo é cada transição que a gente vai estar passando ali, cada fase intermediária do bardo, nós iremos estudar e tem uma correlação com as divindades pacíficas, com as divindades iradas e com o juízo. E nessa posição central, a gente agora vai entender um pouquinho, a gente vê ali a figura, ela está meio desbotada, porque com o tempo desbota mesmo. Eu resolvi colocar essa imagem mais próximo do original para trazer aqui para todo mundo compartilhar, né? E nessa imagem central a gente verifica ali que está o Dharma Raja, ou o Rei da Verdade, ou o administrador da verdade e da justiça, também chamado de Yama Raja, Rei e Juiz dos Mortos, né?
E olha que legal, essa representação é o aspecto irado de Shenhazi, né? O Shenhazi, que é o protetor divino nacional do Tibete. E a gente vê aí que o Shenhazi seria aí uma divindade que é como se fosse o Buda da compaixão. Olha que coisa. Então é o aspecto irado do Buda da compaixão. Bem interessante. E a gente vai estudar esse aspecto irado. Quem está acompanhando o canal aqui viu que eu postei aqui uma experiência particular minha, que eu tive a oportunidade de estar na China, de visitar um templo budista lá, e lá a gente viu essas divindades, né, essas carrancas, essas caras feias, essas divindades que possivelmente lá na época eu não sabia direito o que estava acontecendo, né, qual que era a simbologia, possivelmente deve ser a simbologia aí do aspecto irado das divindades. Bem interessante. E aqui nós vamos entrar aqui para a parte do simbolismo, né? Então, a roda indiana da lei, ou Dharma Chakra, que tem essa representação, e de novo a gente vai ver ali a representação, né, da suástica tibetana, hinduísta, etc., chinesa, né, que usa muito dentro desses conceitos antigos, e o nazismo buscou aí, pegou para eles, inverter os sentidos e acabou virando um símbolo do nazismo, mas esse símbolo é muito antigo, está ali no centro dessa roda indiana da lei, né? De motivos esculpidos dos picos do Sanchi, né? Estado, esse aí está meio que datado de 500 antes de Cristo a 100 depois de Cristo, né? É um simbolismo antigo que é fundamental aí das religiões indianas, o budismo, o hinduísmo e o jainismo, e representa o Dharma, representa essa lei cósmica, né? A ordem, os ensinamentos de Buda, o ciclo de renascimento. Então, essa roda vai representar esse ciclo, essa ordem, esse Dharma, essa lei cósmica do que a gente precisa fazer, tem que ser feito através do Dharma. Outro simbolismo que traz o livro é o Dorje Cruzado Lamaico, que é esse aqui. E novamente a gente vai ver ali no centro, né? Se a gente observar bem lá no centro dos círculos, né? Desse símbolo, desse Dorje, a gente vai ver também que tem aquela representação da suástica tibetana, hinduísta, chinesa, que é o símbolo antigo, muito antigo, utilizados aí pelas civilizações antigas. E esse símbolo ele vai dar o entendimento de equilíbrio, de imutabilidade, de onipresença, né? Um poder de onipresença. Também tem a roda tibetana da lei, né? Nós vimos a indiana da lei e agora tem a tibetana da lei. E aqui a gente vê também o simbolismo ali no centro, né? 8 raios, que seriam essas 8 representação aí dentro do círculo, como se fosse um trono de lótus, né? Envolto em chamas de sabedoria. Representa a roda de 1000 raios, da bondade e da lei de Buda, símbolo da simetria, da plenitude, da lei sagrada do Dharma ou das escrituras. O desenho no centro, aquele central ali que parece que tem 3, né? Tem 3 compostos girando, como se desse um movimento, né? Então, essa simbologia central ali, que é dentro de uma esfera bem no centro, ele é chamado de Jirakshu, não sei se eu vou conseguir falar, mas ele tem um nome tibetano, que é bem complicado. É composto de 3 segmentos giratórios que simboliza, assim, a suástica, né? No centro da roda indiana da lei, o Sansara, né? De novo, vai simbolizar o movimento, né? Como se fosse o Sansara, a roda da vida, né? A roda das reencarnações. Muito bem. Aqui também o livro vai falar um pouquinho do mantra
de Shenhazli, e aqui ele vai trazer esse mantra, né? Om Mani Padme Hum. Então, esse Om, a gente já viu lá, né, esse som sagrado do, do hinduísmo, esse Om, que é esse som som sagrado, né? Quando a gente estuda lá, estudamos o Bhagavad Gita, a gente viu que esse som ele é considerado um som sagrado, e o mantra vai servir aqui com características indianas, né? De Ranja ou de Lansa. Isso aí está mais ou menos 7 séculos, né? 700 anos antes, perdão, depois de Cristo. Esse Lansa é ligeiramente modificado e são usados nos manuscritos tibetanos, geralmente nas páginas dos títulos. Então é onde que eles vão colocar aí esse mantra, né? Em caracteres tibetanos, o mantra sagrado da lei, que literalmente significa, o Om nunca se traduz, né? Om é o tesouro do loto, né? Então seria Om, tesouro do loto. É um mantra que eles vão cantando, né? E vão entrando numa sintonia. O Dorje do cetro lamaico, ou Dorje tibetano, né? Tem a ideia aí do raio da Hidra, né? O Júpiter indiano, usado principalmente nos rituais lamaicos, simboliza o domínio sobre a existência do samsara, né? Do samsarika, ou a existência mundana. Então, é quando eu consigo dominar a existência mundana. Então, esse cetro aí, ou esse dorje, né, que a gente chama, é o Vairija, a Vajira, Vajira. Essa é a palavra do sânscrito, né, Vajira, que vai dar esse simbolismo aí de domínio sobre as energias negativas, a superação das coisas materiais mundanas e por aí vai. E esse símbolo aí, ele é muito utilizado pelos lamas quando eles estão nos seus rituais, geralmente na mão direita, né, que vai simbolizar aí na mão direita deles a força, podemos fazer assim, uma maneira bem simplificada, tá, pessoal? O entendimento, né, energias masculinas, e na mão esquerda do lama vai estar um sino representando as energias femininas, mas tem muito mais significados por trás. É só aqui para trazer a curiosidade. Quem tiver interesse, pesquisem, né, vai mais a fundo aí sobre esse simbolismo, que não é aqui o nosso intuito entrar diretamente no simbolismo, mas sim acompanhar os conceitos do livro do Bardo Todol. Dando sequência, agora nós vamos entrar aqui na parte dos comentários psicológicos do Dr. Carl August Jung. Então, ele vai falar que o texto está dividido em 3 partes. A primeira, chamada Shikai Bardo, descreve acontecimentos psíquicos no momento da morte. Então, o Shikai Bardo é o primeiro que a gente vai estudar lá quando a gente for estudar os bardos propriamente dito. A segunda é o Shone de Bardo, que vai tratar dos estados do sonho, que começam imediatamente após a morte, assim como daquele a que chamamos de ilusões kármicas. Então, é nesse bardo aqui que a gente vai, né, ter o contato aí com as divindades pacíficas, né? E o terceiro é o Siddhapa Bardo, que concerne ao surgimento do impulso do nascimento e aos acontecimentos pré-natais. A gente vai estudar cada bardo desse com calma, a hora que a gente chegar aqui na parte do livro que nós estamos estudando. Jung, né, o Dr. Jung, fala ainda nos seus comentários psicológicos, que está trazido aqui no livro, que o livro tibetano do morto,
dos Mortos, né, pertence a essa categoria de escritos que não interessam apenas aos estudiosos do budismo Mahayana, mas também, e especialmente, isso pelo fato de possuir um profundo humanismo e uma compreensão ainda mais profunda dos segredos da psique humana. Ele também pode ser ao leitor comum, como nós aqui, que procura ampliar os conhecimentos da vida. Exatamente nessa frase é que nós aqui estamos inseridos. Então, o bardo vai servir para nós, o leitor comum, que estamos procurando ampliar os nossos conhecimentos da vida, no pensamento de vida como algo integral, não aquela vida que separa os planos, né, as dimensões, e sim a vida integral. Nós estamos aqui justamente procurando ampliar esses conhecimentos. Jung continua: não só as divindades iradas, mas também as pacíficas, são concebidas como projeções sansáricas da psique humana. Uma ideia que parece óbvia demais ao europeu instruído, já que o faz lembrar-se de suas próprias simplificações banais. Então, o que eu estou pensando aqui nos comentários psicológicos, alguns trechos, todos os trechos aqui são extraídos do livro, do comentário do Dr. Carl Jung, e estamos dividindo aqui alguns trechos que achamos relevantes, né? Reconhecendo o vazio do teu próprio intelecto como sendo o estado de Buda e sabendo que ele é, ao mesmo tempo, tua própria consciência, permanecerás no estado da divina mente de Buda. O bardo Todol, em sua concepção das coisas, é do mais alto caráter psicológico. Contudo, entre nós, a filosofia e a teologia chama-se ainda no estado medieval, acha-se, né? Perdão, acha-se ainda no estado medieval pré-psicológico, onde apenas as asserções são ouvidas, explicadas, defendidas, criadas e disputadas. Então, bem legal aqui esse comentário do Dr. Jung, que vai falar sobre que nós aqui não estamos ainda, né, preparados, de certa forma, a maioria das pessoas, para poder fazer esse tipo, né, de contato, de experienciar esses conceitos bem mais profundos que o Bardo Todó nos traz. A alma não é apenas a condição de toda a realidade metafísica, ela é essa realidade. Então, um desses termos objetáveis da alma, né, está falando que a alma não é apenas a condição de toda a realidade metafísica, ela é a realidade. Então, ele vai falar aqui também que uma ideia, né, de acordo com a crença budista, a alma é efêmera, ela é uma ilusão e, portanto, não tem existência real. Olha que legal. O termo alemão Ziel, tal como é empregado no original dos comentários psicológicos, né? Lembrando aqui que Carl Jung era ali, né, da Alemanha, Áustria, né? Então falava ali o alemão, ou Alemanha, Áustria, ele era da Suíça, daquela região ali. Então o que acontece? Esse termo que foi feito no alemão, né, na escrita original, o termo em alemão Ziel, ele era empregado, né, no original desse comentário, não era um sinônimo de soul apenas, né, o soul do, do inglês, né? Então, alma, Ziel, em alemão, não tem o mesmo sinônimo, o mesmo significado que soul para o inglês. Mas as traduções vai trazendo essas ideias, né? Então, Sil é uma palavra antiga, ratificada pelas tradições germânicas e usada por notáveis místicos alemães, como
como grandes poetas, né, que tem um significado de uma realidade última, um simbolismo na figura feminina ou no Sakti. Olha que legal. Então, quando vai falar lá de Célia, ele já tem uma ideia, né, de um significado de realidade última num simbolismo feminino, que seria o Sakti, que nós falamos aqui anteriormente. Não tem essa ideia, né, do sul, do espírito da alma, que está no inglês. Então, é bem interessante quando a gente vai traduzindo, vai perdendo um pouquinho do entendimento mais profundo, né? Se traduz a palavra, mas o que significava mesmo a gente não vê. E quem acompanha aqui os estudos das cartas de Paulo que nós estamos fazendo, está um pouco devagar as cartas, mas nós vamos tentar engrenar elas também aqui. Quem acompanha os estudos aqui na playlist, né? Já temos a carta a Tito, uma parte dela, a Filemon, está inteirinho ali, a carta de Filemon inteiro. Então, quem acompanha lá vê que nós tentamos trazer no original grego o significado mesmo, para não perder toda a essência do ensinamento. E aqui também faz aí uma correlação. Jung continua: tua própria consciência brilhante, vazia e inseparável do grande corpo do resplendor não tem nascimento nem morte, é a luz imutável, é o Buda Amitabha. Então, ele vai fazendo essas analogias, né? A alma, ou conforme aqui foi apresentado, a própria consciência de cada um, certamente não é pequena, pois é o próprio Deus, a ideia que Deus está em nós, né? Então a gente consegue fazer essa conexão. Muitas crenças antigas vai falar que a gente é uma partícula de Deus que, com a nossa evolução, quando a gente sair aí do ciclo samsárico, né, do renascimento e morte, a gente volta a Deus e se integra a Deus. Várias correntes, né, religiosas, filosóficas vão tratar esse assunto, porém, dentro das fileiras espíritas, nós temos uma crença um pouco diferente, que nós vamos ser uno com Deus na nossa ligação, na nossa conexão, seremos aquele co-criadores do universo, mas não perderemos a nossa psique, o nosso individualismo. Então, nós seremos, né, o exemplo que a gente traz aqui das fileiras espíritas, dos conceitos espíritas, é Jesus, né, que é uno, mas não é o mesmo, ele é separado, ele é uno porque ele está unido, né, ele está ligado, porque ele já chegou numa certa posição espiritual que ele consegue entender plenamente as vontades de Deus e a executa. A grandeza do bardo Todol, que confere ao morto a verdade última e suprema, ou seja, que mesmo os deuses são o resplendor e a reflexão das nossas próprias almas. Olha que legal. Então, Deus irado, que a gente vê uma reflexão do nosso eu, e o Deus pacífico, que a gente vê uma reflexão do nosso eu, dentro da simbologia do bardo Todol. É muito legal, nós vamos estudar isso com mais calma e no momento certo aqui que chegarmos nesses tópicos do livro. É desse mundo, é deste mundo das coisas dadas que o homem se liberta. E o propósito da instrução é o de ajudá-lo no sentido dessa libertação. Então, coisas dadas aí, entre aspas, né? Que coisas dadas são as coisas nossas materiais, né? Nós estamos utilizando. Até a simbologia cristã vai falar sobre isso, né? Que a gente não deve guardar as coisas no nosso celeiro, porque as coisas que estão aqui podem nos ser retiradas. Foi dada, então pode ser retirada a qualquer momento, quando a gente vai fazer aí a nossa passagem do estado físico para o estado espiritual, e as coisas que estão aqui dadas ficarão, não importa quais sejam elas, nós só levaremos as coisas que são perenes, que são conquista da alma, conquista do espírito. Já que aprendemos logo no primeiro parágrafo que o doador de todas as coisas dadas habita dentro de nós mesmos,
Então, olha lá. Então, as coisas dadas, quem deu, né, foi o doador, que é Deus, aqui no nosso entendimento ocidental, cristão, espírita, Deus deu, e se Deus está dentro de nós mesmos. Bem interessante os conceitos. É necessária uma reestruturação radical do ponto de vista à custa de muito sacrifício antes que possamos ver o mundo como coisa dada pela própria natureza da alma. Então, a gente precisa, né, fazer o esforço de entender que isso aí é passageiro, ele vai terminar, ele é dado, a gente precisa fazer um sacrifício. E todas as tradições antigas vêm falar para a gente ir nos libertando dos nossos apegos às coisas materiais, se nós queremos sair do ciclo de renascimento e morte, sairmos do samsara, né? E irmos para outras experiências. A redenção é separação e liberdade de uma condição anterior de obscuridade e de inconsciência que levam à condição de iluminação e livramento, à vitória e à transcendência sobre todas as coisas dadas. Legal, né? Essa ideia aqui que Carl Jung trouxe, olha que legal, vou ler de novo, que é muito importante. Isso aí é o objetivo de quem está buscando a espiritualização, a transcendência de si mesmo, essa conquista, né? Conquistar, que nem lá o Dorje, né? Tibetano, lá Michael vai falar, né? A simbologia desse Dorje é a gente dominar as coisas mundanas. Quer dizer, quando eu consigo se fazer aí a separação. Então, redenção é separação e libertação de uma condição anterior de obscuridade e de inconsciência que levam à condição de iluminação e livramento, às vitórias e à transcendência sobre todas as coisas dadas. Bem legal. O Bardo Todol é um processo de iniciação cujo propósito é o de restaurar na alma a divindade que ele perdeu ao nascer. Então, segundo Carl Jung, antes da gente nascer, a gente estava com uma divindade dentro de nós. Na hora que nós nascemos, nós perdemos essa divindade porque nós estamos aqui no meio material que deixa a gente um pouco obscuro desse Deus interior, né? Desse meu eu divino. A gente esquece do eu divino. E segundo o Dr. Carl Jung, o bardo vai fazer com que se restaure essa divindade. Quando a gente estuda, medita, pratica o bardo, né? Em vida, nós estaremos restaurando a divindade dentro de nós. Bem interessante. A psicanálise freudiana, em todos os seus aspectos essenciais, não foi nunca além das experiências do Sidpa Bardo. Isto é, ela não foi capaz de libertar-se das fantasias sexuais e de outras tendências incompatíveis, similares, que causam ansiedade e outros estados emotivos. Então a gente vê que dentro da psicologia, a questão sexual freudiana, né, a questão sexual ela é muito batida. E a gente vai ver aqui dentro do bardo que isso volta também, né? O bardo também vai ter uma parte lá que vai fazer essa ligação, né, com as coisas sexuais. E aí, naquele momento, a alma vai ter que fazer uma decisão, e dependendo da decisão, ela vai renascer ou não renascer. Isso vai sempre dependendo das nossas próprias escolhas. Como os produtos da imaginação são sempre essencialmente visuais, suas formas devem, de início, possuir a característica de imagens. Além disso, de imagens típicas, razão porque, segundo Santo Agostinho, eu as chamo de arquétipos. Então, lembrando sempre lá que quando vai fazer o bardo ele vai trabalhar com as visões, né, as ideias, mas para o bardo ele vai ficar real. Então, aqui ele já está falando que está chamando de arquétipos essas visões iniciais que parecem imagens, mas no bardo, né, a gente sabe, a gente estuda, a gente vê que as coisas vão criando forma e vão tendo a sua realidade.
parece que não é real, mas no fundo acaba sendo real. Naturalmente, estou conciso da inverificável hipótese espírita, embora não deseje defendê-la. Então, lá dentro desses comentários psicológicos, ele vai citar essa frase aí, falar das hipóteses espíritas, e conciso é a ideia de, cara, eu tenho a ciência, eu conheço isso, mas eu não estou defendendo isso, porque ele não era espírita, mas ele já vê uma hipótese espírita lá que vai se alinhando com os conceitos do Bardo. E é bem interessante, eu trouxe essa passagem aqui para fazer esse link, né, com os comentários do Dr. Carl Jung sobre o espiritismo. Os ensinamentos do Bardo é ainda possível para ele, em cada um dos estados do bardo, alcançar o Dharmakaya pela transcendência do quadrifacetado Monte Neru. Então, aqui que ele está falando, em cada momento do bardo, é possível eu conseguir me libertar desse ciclo samsárico, sair do ciclo da renascimento e morte. Em cada etapa do bardo eu vou ter a oportunidade de não reencarnar. Basicamente seria isso. E aí as minhas escolhas dentro desse período do bardo, segundo o livro Tibetanos dos Mortos, né, vai fazer com que eu reencarne ou não reencarne. Abrir mão da supremacia do ego, visto pela razão do sacrossanto, abrir mão da supremacia do ego visto pela razão do sacrossanto, uma espécie de morte simbólica correspondendo ao juízo dos mortos no Sidpabardo. Então, quando eu vou lá fazer uma espécie de morte, é quando eu abro a mão do meu ego. Então, para eu poder sair, né, em cada etapa do bardo, conseguir sair desse ciclo samsárico, eu posso abrir mão da supremacia do meu eu, né, do meu ego. E toda vez que eu volto para o meu ego, eu vou ficar mais próximo ali do do renascimento. Então, essa ideia simbólica da morte é eu matar o ego para eu sair aí no juízo, né? Que vai fazer parte, a gente viu no início lá, o juízo, a simbologia lá que o livro traz, né? Dessa parte. No Cid Pabardo a gente vai ver muito isso. A hora que chegar nesse juízo, nessa simbologia, se eu conseguir abrir mão do meu ego, eu me livro do renascimento, conforme as tradições do bardo Todol, dos conceitos tibetanos antigos, né? Então, o bardo trata-se de um sacrifício da estabilidade do ego e de uma redição à extrema incerteza daquilo que deve ser visto como caótico, orgia de formas fantásticas. Então, essas formas que vão formando, né, nos períodos do bardo, as imagens, as divindades iradas, pacíficas, que vai se formando tudo isso nessa simbologia do eu mesmo, né, do espelho olhando para dentro de mim mesmo, sendo projetada, criada como real. Isso aí vai fazer com que eu tenha que sacrificar o meu ego para eu poder sair desse ciclo samsárico. As formas pensamentos, a gente já estudou muito isso dentro do espiritismo, né? Quem é espírita aqui sabe do que está sendo falado, né? Os livros de André Luiz vêm trazendo muito, né? Psicografia de Chico Xavier, trazendo muito essa ideia da forma pensamento, né? Que ela vai criando forma mesmo, plasmando na dimensão espiritual. Então ela aparece como realidades, a fantasia assume forma real e principia o terrível sonho evocado pelo karma e representado pelas dominantes inconscientes. E aqui ele vai falar também, o Carl Jung vai trazer aqui as ideias das cores, como estão coordenadas com esses aspectos da sabedoria, né? O branco é caminho da luz, da sabedoria semelhante ao espelho, lembrando sempre que as flâmulas, né? Hoje a gente vai ver uma tradição muito grande, né? Das cores, né? O amarelo, as cores dentro do Tibete, ela tem essa energia. Então, para quem estuda aqui energia das cores, pode ver aí
né, as cromoterapias. Pode pesquisar, vocês vão ver que cada frequência da luz vai gerar uma cor que vai ter certa influência, né, muitas vezes voltado para a cura, para harmonização. Então, são várias correntes, né, de tratamento alternativos, podemos chamar assim, que usa a cor para poder fazer o tratamento. Isso aí é muito fácil da gente ver no nosso dia a dia, gente. Quem tem criança em casa já colocou uma luz azul para acalmar, né? Ó, luz azul acalma. Então tem um fundamento por trás aí da cor. E aqui também dentro dos conceitos, né, tibetanos, a gente vai usar bastante isso, né? O branco como sendo a luz da sabedoria semelhante ao espelho, o amarelo caminho da luz da sabedoria da igualdade, o vermelho, caminho da luz da sabedoria do discernente, e verde vai fazer o caminho da luz da sabedoria que tudo realiza. Então, aqui fica claro aqui esse simbolismo do Bardo Todol. E o Carl Jung ele continua. O livro descreve um caminho de iniciação em sentido inverso, ao qual, diferentemente das expectativas escatológicas da cristandade, prepara a alma para uma descida na existência física. E a visão suprema não vem no fim do bardo, mas sim no começo, no momento da morte. O que ocorre depois é uma descida cada vez mais profunda na ilusão e na obscuridade até a última degradação do novo nascimento físico. Então, Carl Jung ele vem falando aqui que para nós é muito comum a gente termos assim, começar pelas coisas não tão, como que eu posso colocar aqui? Às vezes as coisas melhores vai vir no final, né? Então vem se preparando para chegar no melhor. No bardo, já o primeiro bardo já é o melhor, já é a coisa suprema. Porque se eu conseguir, na luz clara, né, divina, já conseguir a minha libertação, já é o primeiro passo. Então, o primeiro bardo é aquela luz clara que vem nos chamando e a gente vai estudar isso bem detalhadamente nos vídeos futuros, a hora que chegar aí no livro, a gente vai estudar sobre isso. Mas aqui ele vai falar que a visão não está no fim, né? Está bem no início, que é essa primeira. E depois ela vai meio que descendendo até chegar na parte da reencarnação, que seria a forma da gente voltar aqui para nossas experiências. E não é a finalidade do espírito da alma, que a finalidade é nos libertarmos. Isso tem um paralelo muito grande com os conceitos espíritas, os conceitos cristãos, que a gente, né, budista, irmos para o nirvana, irmos para o céu, chegarmos em mundos celestes, né, termos espíritos puros. Então, aqui termina os comentários psicológicos do Dr. Carl Jung e dividimos aqui alguns aspectos desses comentários, desses ensinamentos que nós vimos no vídeo. Um deles é a preparação para a nossa vida espiritual, a redenção de nós mesmos e a libertação do nosso ego. Sempre fazemos um paralelo com a Bíblia hebraica, cristã e os princípios espíritas. E aqui na Bíblia hebraica pegamos em Salmos, né? Salmo 130, verso 7, que diz: espere Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e nele há abundância de redenção. Legal, aqui vai ter uma abundância de redenção, é aquela autorredenção que nós estamos buscando. Paulo escreve para os Colossenses, no capítulo 1, do verso 14, em que temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados.
Então, a nossa remissão dos pecados, ela veio pela redenção do sangue, o sangue de Jesus, que propiciou o caminho, né? Mostrarmos o caminho, o guia, né? Ele é nosso guia, ele é nosso mestre, ele mostra o caminho que nós temos que trilhar para a nossa autorredenção. Apesar de ele vir nos libertar dos nossos pecados, nós precisamos fazer o nosso movimento, a nossa força para poder fazer essa libertação dos pecados. E na parte do Espiritismo, pegamos aqui no livro chamado A Caminho da Luz, capítulo 7, que tem o título O Povo de Israel, e trouxe um trechinho que diz: apesar de não ter uma pátria, e não obstante todas as perseguições e clamorosas injustiças experimentadas nas suas jornadas de sofrimento, Israel faz o seu roteiro através das cidades tumultuosas, esperando o Messias da sua redenção e da sua liberdade. Então, aqui também buscando aí a redenção e a liberdade, né, de um povo, e assim trazendo essa simbologia para todos nós. O exercício prático aqui no Momento Partilha era se o livro Tibetano dos Mortos é um guia tanto para os vivos quanto para os mortos, que tipo de transformação ele pode trazer já agora em nossa forma de viver. E aí lá nós discutimos, né, o momento de nós partilharmos as nossas impressões, os nossos sentimentos, o que a gente pensa a respeito desse exercício prático. Eu convido vocês que estão nos acompanhando aqui que façam também esse exercício, autorreflexão, pensem aí com vocês, né? E também utilizem aqui os nossos exercícios para vocês se autoconhecerem. É muito legal. A gente faz isso, essa partilha no nosso grupo de estudo. Está muito legal, né? Estamos comentando aí. Está bem legal aprender com os outros, também os comentários dos outros. E aí eu convido a todos que estão acompanhando que também reflitam nesse exercício prático. Para o nosso próximo encontro, nosso próximo vídeo, estaremos estudando os prefácios introdutórios, né, de Lama Nagarika Govinda, e também o prefácio que vai falar sobre a ciência da morte. E esses dois prefácios estão nas páginas de 63 a 92 do livro. E enquanto estudamos esse prefácio, aqui vem a sugestão, né, de que forma reconhecer os bardos cotidianos pode nos auxiliar a viver com mais consciência e menos apego. Esse é o exercício que eu convido a todos nós para fazermos enquanto estivermos estudando esses prefácios do Govinda e também da ciência da morte. É isso, pessoal. Gostaria aí, né, de agradecer demais aí. Muito obrigado pela participação aqui conosco no nosso canal, pelas vibrações, por todo esse acolhimento. Se faz sentido para você o que nós estamos compartilhando aqui, que você possa deixar aí o seu like, que possa se inscrever aqui no canal, deixar os seus comentários, compartilhar o vídeo, e isso auxilia aqui o canal a ficar mais relevante em toda a sistemática do YouTube. Muito obrigado a todos, que Jesus sempre possa abençoar os nossos esforços e que todos nós possamos ficar na paz do Senhor bendito. Grande beijo, pessoal. Até o próximo vídeo, hein? Tchau, pessoal. Tchau, tchau.